Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a continuação da nossa aula aqui sobre crimes empresariais, certo? Então, a primeira legislação que a gente precisa falar aqui é a lei dos crimes cibernéticos, né? Que é invadir computadores, violar dados de usuários e derrubar sites. Essa aqui é a lei Carolina Dickmann, né? Que é basicamente invadir dispositivo informático do usuário conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Então, invadir um computador, o que é que significa invadir? Pela internet, quando você tenta entrar no site, você faz uma requisição de dados, certo? Você entrar no Google, isso aquilo vai para o teu histórico do computador, né? Tem o famoso histórico lá. Quando você entra no site, você requisita aquele dado, aquele site, e ele envia os dados que estão naquele dispositivo para você. O teu computador não entra e vai tomar, né? Ele faz uma requisição de dados. Então, quando você obtém os dados, ou seja, quando você entra no site, você já obtém aqueles dados. Então, simplesmente fazer uma requisição de dados sem autorização já é obter. Então, quando a pessoa adultera, modifica aquele dado, né? Aquilo é adulterar ou destruir dados, né? Você entra para apagar ou você entra para adulterar uma informação, você entra no sistema para adulterar uma informação, aquilo ali já é um crime, certo? Sem autorização expressa ou tácita. Então não basta simplesmente você dizer que o seu funcionário cometeu um crime. Ele pode ter cometido um erro humano, né? Ele lançou uma nota fiscal que era R$ 1.000, lançou 1 milhão, né? Então ele adulterou de forma assim, adulterou, né? Mas assim, não foi com dolo, né? Você tem o dolo e tem a culpa, né? No direito criminal você tem o dolo, que é você o intuito de fazer o mal, né? O ânimo de fazer o mal, né? Por exemplo, ânimos necandi, né? Que você é o ânimo de matar, né? Ânimos lucrandi, que é o ânimo, né? A vontade de lucrar, né? Isso não é crime, né? Mas ânimos necandi é o ânimo de matar, né? Então você tem o ânimo, é o dolo, que a gente chama de dolo, né? Que é a intenção de fazer o mal, né? Então você obtém aquelas informações sem autorização. Então aquilo ali é um crime, certo? Ou instalar vulnerabilidade. Você instala ali um programinha que vai capturar aqueles dados, né? A gente falou do phishing, né? O phishing é justamente isso. Você entra no sistema da pessoa, né, instala através de você manda um anexo. Clicou no anexo, ele já entra no teu sistema e começa a exportar as informações, né? Uma coisa muito comum nas empresas. Olha, o balanço está aqui. Você clica lá e não tem nada a ver com o PDF do balanço. É simplesmente ali um vírus para entrar no teu computador e ter acesso ali às tuas informações. É um crime, tá? Uma pena de 1 a 4 anos. Pena de reclusão. Reclusão significa grade, né? Detenção, né? Detenção, direito penal é o seguinte: detenção é semiaberto, reclusão é cadeia, né? Vai cumprir regime fechado. De 1 a 4 anos é multa. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde. Então, você recebeu uma imagem que soube que vazou na internet. Você é obrigado a deletar. Então, a pessoa recebeu informação que não é dela, você manda um e-mail dizendo que aquilo foi encaminhado para você, olha, isso aqui veio por engano, e você deleta aquilo ali, e daí você está livre ali de qualquer pena, certo? Você simplesmente receber não é crime, certo? Agora, crime é você receber uma coisa que sabia que não era sua e utilizou. Isso daí pode ser considerado crime, tá, gente? Comete crime de concorrência desleal. Aquilo ali foi a lei, né, Carolina Dickmann. Essa aqui já é a lei de propriedade intelectual, né, que é justamente a legislação que trata a lei dos crimes empresariais. Então, divulgar, explorar, utilizar-se sem autorização de conhecimentos, informações ou dados. Então, você cometeu o crime de invadir. A partir do momento que você utiliza dados empresariais, você comete outro crime também. Esse crime está na nossa lei de propriedade industrial, certo? Então, você utiliza uma questão empresarial, um crime empresarial. Você invade e rouba um protótipo, uma patente, um blueprint, né? Blueprint era aqueles papéis azuis assim que constavam lá a planta lá de uma máquina, né? E por que aqueles papéis eram azuis? Porque a Xerox ela não consegue digitalizar quando um papel é azul, né? Por isso que chama de blueprint, né? Que era justamente um papel ali onde você tinha proteção contra gente que tenta xerocar, né? Então, que literalmente significa assim, impressão azul, né? Ou blueprint.
Então, esse tipo de questão, né? Você utilizar isso daí é considerado um crime. Quem divulga, explora, utiliza-se dados obtidos por meios ilícitos, né? Quem rouba uma patente, quem rouba ali uma informação. Gente, não precisa ser uma patente, tá? Pode ser até um orçamento empresarial. A gente viu em aula que um orçamento empresarial, a forma como uma empresa calcula os seus custos e obtém lucro, isso também é considerado propriedade intelectual. Tá? Além do sigilo fiscal, o sigilo da própria operação da empresa, o quanto ela paga para os fornecedores, para os colaboradores, a lista de clientes, a lista de fornecedores, tudo isso é considerado crime. Você não pode pegar isso e utilizar, certo? Porque isso é considerado crime. O pessoal faz isso, tem gente aí que vaza, né? Entra numa empresa, rouba a lista de clientes e entra em contato para captar aquele cliente. Isso é crime, sim. Tá? Agora, você utilizar isso por meio de invasão de crime cibernético, você vai cometer dois crimes. Um crime porque invadiu e outro crime aqui porque utilizou para fins comerciais, né? Concorrendo de forma desleal. Vai ser os dois crimes aí que a empresa vai invadir. Então, quando um terceiro invade um escritório de contabilidade para roubar a lista de clientes, de fornecedores, os balanços, né, os DREs, o DFC da empresa, isso também é crime, tá, gente? Só relembrando aqui. Comete esse crime também quem é empregado, sócio ou administrador da empresa. Muitas vezes você tem um sócio lá que está de rixa com outro. Então ele sai da empresa e rouba a lista de clientes, né, e abre a própria empresa dele. Isso também é considerado crime. Tá bem, gente? Assim, temos no Brasil uma legislação que oferece proteção aos segredos industriais, que permite que qualquer tipo de informação possa ser considerada como tal. Né? Então, nossa lei penal ela é bem ampla. Né? Você roubar segredos industriais, qualquer papel dentro da empresa ali, isso é considerado crime. Então, lista de clientes, fornecedores, documentos contábeis, fiscais, financeiros, remuneração, manuais, especificações de produtos, fórmulas, entre outros. Tudo isso pode ser considerado crime, certo? Agora sim, fechando os crimes aqui e abrindo para outra legislação. Nós temos aqui no Brasil o chamado Marco Civil da Internet, que ele vai proteger os dados, né? Então, essa legislação brasileira, ela vai, basicamente, adotar ferramentas tecnológicas que limitem acesso de informações, né? Então, é interessante que a empresa não simplesmente fique esperando que um crime seja cometido, que ela já se adiante e possa ali proteger seus dados por meio de medidas preventivas, como treinamento, conscientização aos funcionários de que aquilo é crime, tá, gente? Tudo isso deve ser feito ali de forma preventiva. Até porque esses crimes eles se procedem mediante denúncia ou queixa, né? Então, para que as pessoas saibam que existe crime, eu sei, a legislação não só do Brasil, mas de todo o país, ela diz o seguinte, que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Se existe uma lei, ela deve ser cumprida, ainda que você não conheça, certo? Mas é bom você conscientizar seus funcionários de que roubar cliente, roubar informação, isso sim, também é considerado crime, tá, gente? Então, qual é a maneira mais fácil? É a educação, né? Uma política interna, uma política de prevenção, uma política de ensino, né? A forma como a empresa vai funcionar, ela precisa prever esse tipo de situação aí para não se prejudicar, tá, gente? Então, por fim, terminamos aqui os nossos crimes empresariais. Vamos passar agora para o próximo tema. Até já.